Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início a mais um culto de doutrina e oração nessa noite. Queremos agradecer cada irmão que pôde comparecer hoje, né? Achava que nem ia vir tanta gente, viu um pouco mais, né? Já é 7 horas e os irmãos não apareceram, mas estamos aqui, né? A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, né? Lá o Senhor está, e cremos que o Senhor está aqui essa noite, amém? Vamos dar início com uma oração. Eu irei orar. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estar mais uma vez aqui em sua casa, reunido aqui com nossos irmãos em Cristo, para, no intuito, Senhor, de louvar e agradecer teu santo e bendito nome, e também ouvir e aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Que todos os dias nós possamos aprender, compreender, Senhor, e praticar, Senhor, a fim de não pecar contra ti, Senhor. Eu sei que no mundo que nós vivemos, Senhor, nós passamos por tribulações, por tentações, Senhor, mas cremos, Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. Mesmo, Senhor, nós, por muitas das vezes, Senhor, temos falhado diante de Ti, Senhor. E também por isso nós pedimos, Senhor, perdão a Ti, Senhor, por tudo que nós cometemos, Senhor, diante de Ti, que não tem Te agradado, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, Senhor, receba nossos louvores, Senhor, nossa adoração, nossa noite, que não anunciado em seu trono. E fale conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Porque é só a tua palavra, Senhor, que pode transformar e edificar, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo. E que o Senhor venha também abençoar cada irmão que pôde comparecer aqui nessa noite. E cada irmão, Senhor, que talvez possa vir ainda, Senhor. Esteja guardando cada um deles, Senhor. E eu lhe peço tudo isso e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos cantar o hino do cantor cristão. O hino é o 382. Vamos à igreja. 382. Se vem a igreja comigo, se vamos servir
Peço que a igreja possa ficar em pé, por favor. Nós iremos cantar mais um hino do cantor cristão. O hino é o do número 366, Firmeza. Senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa fazer ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Agora eu convido nossos irmãos que venham, possa abrir a sua Bíblia. Nós iremos fazer uma leitura no livro que se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo do 6 ao 15. 1 João, capítulo 5, versículo do 6 ao 15. Amém? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é o maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos,
Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Convido aqui o nosso irmão Márcio, irmão, possa fazer uma oração de agradecimento, irmão, por favor. Amém, Senhor. Podemos assentar, por favor. Agora nós chegamos no nosso momento ofertório. Quem trouxe essa oferta hoje, aqui está nosso gasofilaço. Nós iremos cantar o hino do cantor cristão 304, Vaso de Bênção. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela oferta que foi recolhida essa noite, que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que pôde cooperar, Senhor, e que o Senhor venha também abençoar cada irmão que não pôde cooperar essa noite, Senhor, pois o Senhor sabe o motivo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos usar, Senhor, como vaso de bênção na vida das outras pessoas, Senhor. Tanto, Senhor, na palavra, Senhor, do Evangelho que iremos ministrar às outras pessoas, Senhor, também como nossos recursos financeiros, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a abençoar essas pessoas, Senhor.
esteja, Senhor, nos usando, Senhor, como vaso de bênção na vida das outras pessoas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora passo a palavra para o pastor Júlio César, que irá dar continuidade ao estudo. Meus irmãos, boa noite a todos. Já estão vivendo o espírito natalino? Já estamos chegando no Natal, depois Ano Novo. Vamos aproveitar essa data para vivermos o espírito natalino, como diz o mundo, né? Aí quando é janeiro começa tudo de novo. Aí vamos aproveitar. Irmãos, graças a Deus, nós estamos perseverando na palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de 1 João. Estamos no capítulo de número 5. Estamos na seção que vai do versículo 11 ao versículo de número 15, com o tema A Vida Eterna em Cristo Jesus. Gostaria de justificar a presença do diácono Ademar. Chegou um pouco tarde e não pôde vir ao culto dessa noite. Os demais eu não sei porque não vieram, né, irmãos? A nossa vigília que fizemos ontem é para nós orarmos para que Deus nos desperte a um avivamento para as coisas de Deus, para que o Senhor nos ajude, para que possamos ser crentes avivados, interessados nas coisas de Deus. Vamos ler novamente do versículo 11 ao versículo de número 15, que é a seção que está correspondendo ao tema A Vida Eterna em Jesus Cristo. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 11, nos diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida estava no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar a Deus, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, que nos ajude essa noite para entendermos a bendita palavra de Deus. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estamos aqui, Senhor, nesse templo, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, para louvar o Teu nome, o qual já fizemos, para termos comunhão, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Pedimos pelo Teu Santo Espírito que nos ajude, Senhor,
para que nós venhamos entender a Tua palavra, para que possamos guardar nos nossos corações, a fim de não pecar contra o Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oro por aqueles que não puderam estar entre nós. O Senhor sabe as suas necessidades e pedimos que o Senhor abençoe. Oramos também por aqueles que estão fracos espiritualmente, que não têm tido força de vir à tua casa, que não têm tido mais o temor do Senhor, o interesse pela tua palavra, o interesse de vir à tua casa. Oramos pelo teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de avivar os seus corações, para que todos entendam, Senhor, a necessidade que temos de estarmos juntos, a necessidade que temos de aprendermos juntos, Senhor, para assim glorificar o teu nome. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. A vida eterna em Cristo Jesus. Nós começamos essa sessão no versículo de número 11, parte A, que o apóstolo João diz: e o testemunho é este. Qual foi o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. Ou seja, agora nós temos a vida eterna, e o testemunho que nós temos que essa vida eterna está em Cristo Jesus. Por isso que no versículo de número 11, parte B, ele vai dizer: e esta vida está em Cristo Jesus, ou seja, essa vida está em seu Filho. E João já nos diz que aquele que tem o Filho, aquele que já entregou a vida a Jesus Cristo, ele diz que tem essa vida eterna. Mas João falou de uma forma negativa, que aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E no versículo de número 12, João diz: aquele que tem o Filho tem a vida, já falei, né? Versículo de número 13, João diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O contexto aqui os irmãos já sabem, porque João escreveu, o qual ele está confirmando no versículo de número 13, ele escreveu para combater as heresias dos gnósticos, dos falsos mestres, que estavam pregando que Jesus Cristo não era divino e nem tinha ainda encarnado no corpo físico. E se Jesus Cristo não era divino e não tinha se encarnado no corpo físico, também não tinha a vida eterna. Aqueles que tinham crido. João está dizendo: não, eu vos escrevi para vocês saberem que tendes a vida eterna, aqueles que creem em o nome do Filho de Deus. Então nós paramos aqui no versículo de número 13. Agora nós iremos para o versículo de número 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A ideia que João está trazendo aqui: se nós temos a vida eterna, se nós somos filhos de Deus, e nós temos essa confiança, João vai nos arremeter que
aquilo que pedimos de Deus, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus ele vai nos ouvir. E por que Deus ele vai nos ouvir? Porque nós temos a vida eterna, porque nós somos filhos de Deus e nós temos essa confiança. Ou seja, o que é confiança? É acreditar em algo que você possa receber. Ou seja, quando nós temos confiança e sabemos que somos filhos de Deus, que temos a vida eterna, e quando nós pedimos algo de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus ele vai nos atender. Romanos capítulo de número 8, irmãos, versículo 32, traz para nós uma luz para que o apóstolo João está dizendo, e o apóstolo Paulo, ele vai confirmar. Romanos capítulo de número 8, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, para confirmar o que o apóstolo João está dizendo. Romanos capítulo de número 8, versículo 32. Ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo aqui está se referindo à certeza da salvação e o amor de Deus que ele tem por nós. Quando João está dizendo que nós temos essa confiança, e se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo de número 1, ele vai dizer que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quando nós temos a confiança em Deus e sabemos que temos a vida eterna, Deus graciosamente, ele vai dar para nós, para as respostas das nossas orações, segundo a sua vontade. Então, o que João está dizendo? Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, dentro dessa condição, voltando para o nosso texto, João está condicionando algo favorável à vontade de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pedimos tem que ser segundo a vontade de Deus. Já pensou se nós pedimos algo de Deus e Deus respondesse tudo aquilo que nós pedimos? O que aconteceria conosco? Eu acho que nós estávamos em maus lençóis. Porque tudo aquilo que nós pedimos, muitas das vezes, nós pedimos como diz Tiago, né? Vocês pedem, mas não recebem porque pedis mal, e pede para o seu próprio prazer. Então, se Deus respondesse tudo aquilo que queremos, nós estávamos em mais lençóis. Mas João está dizendo que Deus, ele responde às nossas orações segundo a sua vontade. Ou seja, existe aqui duas possibilidades de entendermos o que João está dizendo, o que João está querendo dizer. Uma relacionada ao conteúdo da oração e outra relacionada como o modo de oração. Então, primeiro, ele diz assim, ele está dizendo que Deus nos ouvirá se pedimos coisas que sejam em acordo com a sua vontade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Se eu disser assim, Deus, tem um rapaz que ele está me importunando,
tem um rapaz que ele está me devendo. Senhor, mata aquele rapaz, Senhor. Mata aquele rapaz. Ele está me importunando, ele está me devendo. Aí a pergunta é segundo a vontade de Deus? O que vocês acham? Não é segundo a vontade de Deus. Mas se eu disser assim, Senhor, eu não tenho uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, ele vai responder essa oração? Vai responder essa oração, porque é a vontade de Deus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, é a vontade de Deus que nós cresçamos em santidade, é a vontade de Deus que todos nós possamos ter comunhão vindo à casa de Deus. Então esses pedidos, conforme a vontade de Deus, é isso que João está dizendo. Que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o que vai acontecer? Ele nos ouve. Ele nos ouve, porque temos essa confiança. Segundo, João aqui pode estar se referindo à oração que é feita de um modo conforme a vontade de Deus. Isto é, com fé, em nome de Jesus, sem duvidar, em plena confiança em outros requisitos da oração que se encontram na Bíblia. Por exemplo, orar, irmãos, é orar com fé. Ou seja, se você vier para o culto de oração e não orar com fé, que é o modo da oração, que todos nós precisamos orar com fé, Deus, ele vai responder nossas orações, irmãos. Ele não vai responder a nossas orações. Sabe por quê? Porque quando João está dizendo esta é a confiança, sabe o que vai acontecer? Vai faltar em nós essa confiança. Então, o modo da oração que João está se referindo é a oração por fé. Que nós precisamos orar com fé, para que assim Deus ele possa responder todas as nossas orações e colocarmos crédito em Deus segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, é isso que João está dizendo aqui. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, a dificuldade para nós aplicarmos esse versículo, é que muitas das vezes nós não temos confiança em Deus. Sabe por quê? Isso é a prova do modo como nós tratamos o culto de oração. O culto de oração nós tratamos de uma forma diferente. Por quê? Porque o culto de oração, em todas as igrejas, a maioria das igrejas, é o culto que é menos assistido. Porque falta o quê? Confiança. Porque falta a certeza de nós sabermos que aquilo que vamos pedir segundo a vontade de Deus, nós vamos estar recebendo. Por falta de quê? Confiança. E muitas das vezes nós não temos essa confiança. Versículo de número 15, João mais uma vez ele afirma, quando ele diz assim, e se sabemos, olha o que ele está dizendo, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Ou seja, em outras palavras, se eu sei que Jesus, ele vai atender o meu pedido,
se eu tenho essa certeza que Jesus, ele vai responder às minhas petições, o que eu vou fazer, irmãos? O que eu vou fazer? Eu vou o quê? Orar. Porque eu sei, ele está dizendo, se sabemos, eu sei, que se eu orar a Deus, Senhor, me dê mais santidade, Senhor, me dê mais amor, Senhor, me dê mais avivamento espiritual. Então eu sei que Deus, ele vai me responder todos esses pedidos, porque João diz, e quando nós temos confiança, Deus, ele vai responder todos os nossos pedidos. E ele está dizendo, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. O apóstolo Paulo aqui não coloca nenhuma dúvida. Estamos certos de que obtemos, vamos receber os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, a certeza que temos que Deus vai nos ouvir, vai responder os nossos pedidos segundo a vontade dele, traz para nós a resposta favorável para nós recebermos os nossos pedidos de oração. Vamos aqui, irmãos, para o Evangelho de Mateus. O próprio Senhor Jesus Cristo, olha o que ele diz, para nós tirarmos a nossa dúvida. Mateus 21, 22. Tudo pelo resultado da vida eterna em Cristo Jesus. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo quanto perdirdes em oração, crendo, confiando, o que vai acontecer? Qual é a promessa aqui? Qual é a promessa? Ixi, está muito fraco, está nem acreditando. E tudo quanto perdirdes em oração, crendo, qual é a promessa? Recebereis. Recebereis. Jesus está dizendo, se você me pedir, mas em oração, que é a dificuldade do crente, que é a falta de oração, e se vocês orarem, crendo, recebereis. Então é promessa de Jesus Cristo para nossas vidas, porque nós vamos estar sabendo que Ele vai nos ouvir, vai nos atender, e nós estamos certos que vamos receber os pedidos, o qual nós temos pedido a Deus. Marcos, mais uma prova. Marcos, capítulo de número 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Ele diz, por isso vos digo, que tudo, irmão, tudo, não é 10%, 20%, 80%, é tudo quanto em oração, pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. Mais uma vez Jesus está dizendo, irmãos, se nós temos a confiança e sabemos que Ele nos ouve, e lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos, o qual nós temos feitos a Deus. Última confirmação. Aí aquele de Tiago lá, o qual eu disse para os irmãos. Tiago, capítulo de número 4. Vamos pegar do versículo de número 1. De uma forma negativa. Tiago, capítulo de número 4,
diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes, porque não pedis, ou não orar. E quando pede, ele vai dizer, pedir, quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjarem em vosso próprio, para esbanjarem em vossos prazeres. Aí ele vai dizer no versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está dizendo, irmãos, no versículo número 2, por que vocês não pedem? E quando vocês pedem, no versículo de número 3, vocês pedem somente para esbanjarem no seu próprio prazer. Então, vocês não vão receber porque porque não é segundo a vontade de Deus. Irmãos, por isso que muitas das vezes Deus, Ele não responde às nossas orações porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe a nossa natureza. Se aquilo que nós pedimos, Deus nos desse tudo aquilo que nós pedimos, nós estávamos em mais lençóis. Porque dificilmente nós iríamos fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, a ideia aqui, qual é a ideia aqui? Qual é o tema central? Eu sei que Deus vai me ouvir. Eu sei. Por que Deus vai me ouvir? Porque Ele mesmo disse lá que se nós cremos, nós vamos receber. E se eu sei que Deus vai me ouvir, eu estou certo, irmãos. Só que é assim, irmãos, conforme o tempo de Deus. Porque é assim, o que nós queremos hoje? O que nós queremos? Tudo para o amanhã, tudo para ontem. Né? Nós pedimos de Deus, já queremos que Deus nos dê hoje, conforme a vontade de Deus e conforme o tempo de Deus, irmãos. Por isso que vocês ouviram a mensagem do pastor Paulo Júnior ontem aqui, e ele diz algo interessante, que nós não tiramos tempo para orar. Como ele disse, tem muito crente que só ora no culto. Tem muito crente que não ora nem em espírito, só em pensamento. Nós devemos orar em espírito. Esses não vão receber os pedidos de Deus, porque não querem orar, e é segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Então, irmãos, essa é a ideia. A certeza que Deus me ouve e que aquilo que eu pedi segundo a sua vontade, e colocar confiança em Deus, Deus ele vai me obter os pedidos feitos. E mais uma coisa que eu lembrei que o pastor Paulo Júnior disse ontem. Irmãos, nós não temos uma experiência de Deus, não temos experiência com Deus por aquilo que Deus ele tem nos respondido. Porque o que tem acontecido? O crente ora, e nada acontece. Falta de quê? Intimidade com Deus na oração. Na oração. Irmãos, aquela vigília de ontem, se eu fosse o crente mais espiritual, se nós formos um crente mais espiritual, eu deixava todos os meus compromissos e viria para a vigília. Porque é o momento de oração, de estar com Deus. Mas poucos não estão nem interessados. Alguns até criticam, pastor, só coloca uma vigília, tudo em cima da hora, assim. Dessa forma, assim, irmãos, para falar com Deus, não tem que haver planejamento. Isso é um momento de oportunidade para a igreja. Orar, buscar a Deus, se humilhar diante de Deus. Então é uma oportunidade que nós temos de orar ao Senhor. Aplicações. Nós temos aqui algumas aplicações. Primeiro, a vida eterna é bendita e gloriosa realidade para
todo o que nele crê. Ela consiste basicamente em um relacionamento presente, ativo e eterno com Deus e Jesus Cristo. Ou seja, se eu tenho a vida eterna, se nós temos a vida eterna, nós vamos ter um relacionamento presente com Deus de intimidade. Intimidade com Deus. Irmãos, a dificuldade e mais uma vez eu vou bater nessa tecla, como João estava batendo nessa tecla. Muitos pensam que são salvos, irmãos. Muitos pensam que são salvos. E João está dizendo aqui, Deus, ele só vai responder a tua oração se você for mesmo filho de Deus. Se você não for um filho de Deus, Deus não vai responder a tua oração, porque precisa de alguns elementos que só o crente tem: fé. Só o crente tem fé para obter os pedidos feitos a Deus e receber segundo a vontade de Deus. Então, só o crente tem fé para receber. Segunda aplicação: ter a vida eterna é um motivo de grande alegria e gozo para todo crente. Você regozija-se na realidade, experimenta seu poder e encorajadamente todos os dias motivados pela presença de Deus. Irmãos, eu quando estou aqui pregando, ou quando eu estou aqui em cima, e até mesmo aí, eu vejo a face de cada um dos irmãos. E a expressão do rosto, muitas das vezes, não demonstra essa alegria de ser um salvo. É isso que ele está dizendo aqui, que é motivo de grande alegria e gozo de todo crente. Muitas das vezes nós estamos louvando o Senhor, o crente está de cara fechada, né? Outros de braços cruzados, não estou falando de antes não, mas outros de braços cruzados. Aquela sensação assim, que parece que não tem a vida eterna, irmãos. Irmãos, nós não somos pentecostais não, mas nós temos os nossos elementos que é para adorar a Deus. E o crente hoje de cara fechada, aquela coisa toda, mansinho, parece que não tem a alegria. Terceiro, em quem apoiamos nossa segurança? Em nós mesmos ou na promessa de Deus? Uma das experiências mais maravilhosas da vida cristã é ter as orações respondidas por Deus. Foi aquilo que eu acabei de falar. Dia 25, nós vamos ter o nosso culto de ações de graça. E nós vamos dar a oportunidade para os irmãos dar o seu testemunho. O que Deus te abençoou nesse ano que já está se passando. Qual foi a experiência no contexto oração que você recebeu de Deus, uma resposta de oração? Você tem essa experiência nesse ano 2023 para contar? Então é isso que ele está dizendo, que quando nós temos a vida eterna, nós temos essa experiência. E se o crente for tirar no dia 25, não vai ter tempo, porque é muitas experiências. A dificuldade é, irmãos, tem muito crente que só conta a vitória dos outros, nunca conta a dele. Só conta a experiência dos outros. Deus respondeu uma cura de um câncer, Deus respondeu um trabalho, Deus respondeu um carro, uma família, uma casa, mas nunca conta dele, porque nunca teve experiência com Deus. Quarto, você pode mencionar um exemplo recente de uma oração específica sua que foi respondida? Foi basicamente o que eu acabei de dizer. Acreditamos que realmente Deus nos ouve quando oramos. Então ele está perguntando: você tem uma oração específica que foi respondida por Deus? Aí o Espírito Santo ele vai falar. Último. Acreditamos que Ele nos concede os pedidos que são corretos, ou seja, segundo a sua vontade.
acreditamos que cedo ou tarde haveremos de recebê-lo. Por isso que a vida do crente, irmãos, é orar, 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 igual o pastor Paulo Júnior falou ontem. Importunar a Deus. Você sabe o que é importunar? É pedir, 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 até Deus dar. Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou teu filho, estou te importunando, até Deus dar, em oração. Tá, irmãos? Em oração. Que Deus, no momento certo, na vontade dele, ele vai responder todos os seus pedidos. A dificuldade é, irmãos, que a gente nem importuna a Deus, né? Nem importuna a Deus. Nossa oração fraca, passa de meia hora, como o pastor perguntou ontem. Você orou essa semana de joelho? Você orou quantos minutos de joelho essa semana? Você orou pelo menos de joelho quantos minutos? Né? Outra coisa que eu achei interessante que ele perguntou lá. Tua esposa, para nós maridos, já nos pegou de joelho essa semana orando? Né? As mulheres, a minha esposa, a sua esposa, você já pegou ela orando de joelho? Os teus filhos já te pegaram orando, você orando de joelho? Para nós ficarmos assim, nos questionando, né, irmãos? Que nós precisamos voltar à oração. Então, irmãos, aqui termina essa sessão. A vida eterna em Cristo Jesus. Todos aqueles que têm a vida eterna em Cristo Jesus vão ter a confiança que Deus vai responder todos os pedidos de oração. Nós já estamos para terminar esse livro. Falta somente alguns versículos. Falta o versículo de número 16 até o 21. Quarta-feira, se Deus quiser, vamos dar continuidade. Deixa eu ver qual é o tema de quarta-feira. O pecado para a morte, o teste doutrinário, que vai do 16 ao 17. O pecado para a morte, que vai do versículo 16 e 17. Que Deus assim possa aplicar nossos corações. A irmã Eliane pediu, nós temos aí meia hora. Eu vou só pedir que os irmãos falem seus pedidos bem específicos. A irmã Eliane quer passar um hino aí para nós começarmos a aprender para o dia 25, né? O culto de ações de graça.